Dividendos do Banco do Brasil. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os dividendos das ações BBAS3 do Banco do Brasil e esse vídeo vai servir para duas pessoas. Primeiro, para aquelas que estão pensando se vale a pena entrar no dia 22 de agosto para receber os dividendos previstos a ser pagos até o dia 31 desse mesmo mês, 31 de agosto. E também para aquelas pessoas que ou estão assistindo esse vídeo depois dessa data, do 22 de agosto, ou ainda que estejam assistindo antes, querem mais saber como é que está o desempenho dessas ações em termos de dividendos. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. E para começar, vamos dar uma olhadinha nesses últimos 30 dias no que aconteceu com as ações. Eu usei aqui o site da Status Invest e olha só o que está acontecendo aqui. Você tem uma verdadeira parede aqui, né? Você saiu há mais ou menos um mês de uma cotação aí na faixa dos 30 e poucos reais, 33, 34 reais, né? Chegou até 32 e pouco, até os 44 reais e 10 centavos. Então ela subiu pra caramba e ela está devolvendo alguma coisa por aqui, né? Então ela já está aqui na faixa dos 41,50, então ela está devolvendo parte desse super ganho, porém ainda bem acima desse valor aqui do começo dessa subida aqui, né? Que foi lá no início do mês, aliás, há um mês, né? Bom, o segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: o que aconteceu então com relação a esses dividendos que estarão para ser pagos agora no dia 22? Então eu vou pegar aqui o comunicado, aqui como é que você faz também? Você entra no RI do Banco do Brasil, ri.bb.com.br e vai aparecer lá, você vai procurar fatos relevantes, certo? Os fatos relevantes aqui, eles têm duas informações que nós vamos dar uma olhada, é a revisão das projeções para 2022 e a remuneração complementar dos acionistas do segundo trimestre de 2022. Por quê? Porque saiu o balanço, né, que é uma espécie de prestação de contas lá da empresa, e deu um super lucro, foi o maior lucro das instituições financeiras, foi maior do que Itaú, maior do que Bradesco, né? E esse lucro, o Banco do Brasil tem uma certa regularidade na transferência, no pagamento de dividendos. Então ele repassa os dividendos no meio do caminho. Em geral, você apura o balanço, ou seja, espera o ano acabar, vê quanto foi o lucro e aí isso aí ele apresentaria mais ou menos em março, em fevereiro do ano seguinte, e aí ele pagaria os dividendos em cima disso. Mas tem empresas que fazem isso, tem outras, como o caso do Banco do Brasil, que vão pagando no meio do caminho. Então aqui, o primeiro ponto que a gente vai olhar vai ser a remuneração, né, complementar dos acionistas. Então vamos dar uma olhada aqui nessa informação. Vamos lá. Aqui qual é a situação então? Agora, quem estiver com as ações no dia 22 de agosto, tá? Então, dia 22 de agosto, vai receber as seguintes parcelas: 20 centavos na forma de dividendos, 20 centavos de uns quebrados e 57 centavos e também uns quebrados na forma de juros sobre capital próprio. O que são juros sobre capital próprio? É uma regra que existe no Brasil que permite que as empresas paguem os dividendos, que no caso seriam proventos, né? Seriam proventos na forma de juros sobre capital próprio. Isso traz um benefício para a empresa, mas é limitado, então ela não consegue passar tudo na forma de juros sobre capital próprio, porque ela tem um benefício fiscal em pagar os proventos na forma de juros sobre capital próprio. Então ela vai no limite do que ela pode, do ponto de vista da possibilidade de ter o ganho fiscal. E aí ela paga isso para você, só que nos juros sobre capital próprio, sobre os juros sobre capital próprio, você vai recolher imposto de renda. Agora calma, não é você quem vai fazer isso. Vamos dar uma olhada aqui que eu vou mostrar
eu vou mostrar para você essa planilha aqui que eu preparei e nós vamos ver, olha só. Primeiro ponto, tá? O pagamento disso aí vai ser feito no dia 31 de agosto, certo? Então quem tiver com essas ações até o dia 22 vai receber no dia 31 de agosto esses dois valores. Então tá ali, ó, 20 centavos de dividendo e 57 centavos de juros sobre capital próprio. Mas Beto, por que tem tanto número aí? Porque isso aqui é por cada ação que você tiver, cada umazinha. Então, cada ação que você tiver vai te dar isso aqui. A gente sabe que tem mais ou menos mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de ações, certo? Então tem quase 3 bilhões de ações. Isso implica dizer o seguinte, que esse valor aqui, se alguém tem muitas, por exemplo, alguém tem 10 mil ações, ele vai se beneficiar dessas casas decimais aqui maiores do que a segunda casa decimal, tá? Bom, então vamos lá. Quanto é que a pessoa vai receber? No caso líquido, tá? Primeiro ponto, no caso líquido, o dividendo é líquido de imposto. E o juro sobre capital próprio, não, ele paga 15%, como eu havia dito, e aí volto a dizer, não se preocupe que você não vai ter que fazer nenhuma conta, isso já cai líquido já vai ser líquido lá na sua, não precisa fazer conta porque já cai líquido na sua conta, tá? Então vai cair lá 48 líquido, 48 centavos líquido por cada ação que você tiver. Isso então vai dar ao todo 68, quase 69 centavos por cada açãozinha que você tiver do Banco do Brasil, certo? Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem, na realidade, às vezes é até um desconhecimento, é o seguinte: então o que eu vou fazer? Se eu vou ganhar 68 centavos, eu compro no dia anterior, eu compro no dia 22 para vender no dia 23, né? Porque dia 22 é o último dia, lembrando, em função das perguntas que as pessoas têm feito aqui, o que acontece? Você tem que dormir com a ação. Então não adianta você comprar de manhã e vender de tarde, porque isso não vale. Você vai ter que dormir com a ação. Então, as pessoas porque a pessoa poderia dizer, eu compro de manhã, vendo à tarde e ganho dividendo. Não é assim, não tem bobinho no mercado, certo? Então, você vai ter que passar a noite com elas e se você comprar no dia 22 para ter direito ao dividendo e ao juros sobre capital próprio, vamos chamar assim, eu vou chamar grosseiramente aí de dividendos, ela vai passar à noite, você só vai poder sair no dia seguinte, você só vai poder vender no dia seguinte. E aí tem a má notícia para aquelas pessoas que dizem assim, então vou comprar no dia 22, pego meus 68 centavos, vendo no dia seguinte e vou para casa. Então, a má notícia é a seguinte, dá uma olhada. Aqui é o site do Yahoo Finance. O Yahoo Finance, ele tem um lugar lá que você pesquisa as cotações históricas, eu vou mostrar aqui, olha. Você coloca o código do ativo, BBAS3, que é o Banco do Brasil, e aí você pega aqui, olha, dados históricos, historical data aqui, né? Então você vai aqui, olha, só para mostrar, vamos ver as datas em que o Banco do Brasil pagou dividendos. E eu vou já explicar aqui os detalhes. Olha, primeiro, ele pagou dividendos aqui no dia 14 de junho. E aí é só você observar, olha, o mercado fechou no dia 13 de junho, fechou a R$ 33,76, R$ 33,76. No dia seguinte, ele abriu a R$ 33,67. Aí você vai dizer assim, ora, mas aí foi menor do que a retirada dos dividendos, porque se você tirasse os dividendos aqui, seria R$ 33,51. Sim, foi menor, mas foi menor do que a retirada, né? Então, por exemplo, R$ 33,76 menos 25 centavos, R$ 33,76 aqui, menos 25 centavos, certo? Daria o quê? Daria R$ 33,51. Só que ele abriu no outro dia 33,67. Isso pode acontecer? Claro que pode, se as pessoas, vamos dizer que aqui tenha um certo mau humor, né? Porque se a gente pegar, olha, ele abriu no dia 10 de junho
a 34,89. Fechou o dia 10 de junho a 34,55. No dia 13 de junho, ele já abriu de mau humor, né? E fechou com mais mau humor ainda, porque abriu mais baixo do que o dia anterior e fechou mais baixo do que a abertura. No outro dia mudou tudo e o pessoal ficou super feliz e tudo mais. Porém, no fechamento do dia, olha quanto é que deu aqui. Deu 33,52. Então, realmente, você acaba correndo um risco muito grande de esperar que no outro dia aconteça algum evento muito bacana e a cotação da ação suba muito. A gente pode dar uma olhada aqui em outros dias. Vamos pegar um outro dividendo aqui. Veja só, ela estava aqui a 37,31, chegou a 38,53 no fechar. Ela abriu o dia, né? Deixa eu subir aqui para você. Ela abriu o dia a 37,31. Então aqui, ó, no dia 23 de maio, fechou o dia a 38,56 e pagou 15 centavos de dividendos. Olha só o que aconteceu. Abriu o dia 37,60 e no outro dia, e no fechamento do dia ficou a 37,80. Né? Bom, aqui vai também um comentário. Algumas pessoas chegam e falam assim, mas esse vídeo é longo. Poxa, se você quer aprender, se você já sabe tudo isso, não tem por que você estar assistindo o vídeo. Se você não sabe e quer aprender, então aproveita e assiste o vídeo para tirar conhecimento. Você está lidando com o seu dinheiro. Se você quer aprender, ótimo. Se não, fazer o quê, né? E aproveitando essa parada que eu dei aí, bota aí no comentário se você é investidor do Banco do Brasil ou se não é investidor do Banco do Brasil, ou se você não quiser comentar sobre isso, deixa aí seu bom dia, boa tarde ou boa noite, porque o algoritmo do YouTube gosta de ver que as pessoas estão interagindo com o vídeo. Então, se você interage com esse vídeo aqui, você ajuda a chegar a mais pessoas. Lembrando, para sua segurança, não escreva aqui a quantidade de ações que você tem, o valor do seu investimento. Não traga esses números que são sensíveis, porque há várias pessoas que acessam, consultam e a gente sabe que a segurança na internet está cada vez pior, então é melhor você se proteger. Você só fala se você é investidor, se você não é, e se você não quiser nem comentar sobre isso, deixa um bom dia, boa tarde ou boa noite. E se você gosta do conteúdo de investimentos, finanças pessoais, aí investimentos em renda fixa, em renda variável, economia e sistema financeiro, aproveita essa oportunidade, se inscreve no canal, que aí você recebe a informação de todo vídeo que eu publicar por aqui. E lembra de marcar o sininho de notificações. Bom, voltando aqui para o vídeo, então, a gente já viu que não dá para você esperar que no outro dia as ações estejam mais valiosas do que estavam no dia anterior, certo? Então, elas podem ficar, é possível que aconteça? É possível, mas não é o que se espera. A maior probabilidade é que elas caiam, principalmente por conta dessa perda do dividendo. Então, é um jogo de soma zero. Se você compra para vender no outro dia, você tem esse problema. A menos que, obviamente, você tenha pouco mais, haja uma elaboração um pouco maior e você queira se beneficiar de uma questão fiscal e tudo mais, mas isso é mais complicado, não é para o nosso objetivo aqui. A gente posso até fazer um vídeo específico sobre isso numa outra oportunidade. Bom, vamos dar uma olhada agora no seguinte. Como foram os dividendos do Banco do Brasil? Vou mostrar aqui para você esse quadro que eu fiz aqui da regularidade do pagamento do Banco do Brasil. Observe aqui, olha, no começo ele pagava em fevereiro, mas ele agora passou para março. Então nós temos que março, maio, né, junho, salvo aqui esse ano aqui, que foi o ano lá da crise. Foi o ano da crise de saúde, né? Então não houve pagamento aqui. Principalmente também porque o Conselho Monetário Nacional restringiu o pagamento de dividendos. Então aqui, olha, agosto, setembro, novembro e dezembro são os meses que o Banco do Brasil paga. Então a gente pode supor, não estou garantindo, mas a gente pode supor que haverá mais pagamento de dividendo ainda em setembro
em novembro e em dezembro. Tá? Então teria mais 3 datas aí de pagamento de dividendos. Se a gente olhar o histórico, essas datas aqui de setembro e novembro, elas são um pouco menos gordinhas, né? Aliás, a de novembro até um pouquinho, a de dezembro ela também é menos gordinha, então ele paga mais ele paga em algumas determinadas datas, principalmente a que ele paga com mais força é essa do começo do ano aqui, que pega o resultado do ano anterior. E aí vale lembrar aqui o seguinte, se você for comparar esses dados que eu estou colocando aqui com algumas tabelas de informações, esse dado não vai bater. Por quê? Porque aqui eu estou colocando os juros, os dividendos acrescidos do imposto para poder tirá-los aqui embaixo, tá? Então, eu estou colocando o imposto dentro do dividendo, porque o dividendo é líquido de imposto, eu estou colocando o imposto dentro do dividendo para poder tirar o valor aqui embaixo. Então, observe, esse valor aqui é o valor anual, certo? Tá aparecendo aí para você. Isso aqui é o valor anual que tem sido pago pelo Banco do Brasil, tá? Então aqui, nós tivemos aqui, deixa eu só botar o ano aqui para vocês, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Então a gente começa aqui, olha, lembrando o seguinte, nós estamos também no momento de muita rentabilidade para as instituições financeiras e o Banco do Brasil, por outro lado, tem também sido um pouco mais afoito. Isso quer dizer o quê? Ele tem dado mais crédito. E isso pode significar um aumento, aliás, isso certamente significa um aumento de risco e um aumento de provisões. O que são as provisões? São recursos que são separados para o caso de dar ruim, vamos dizer assim, o caso de dar problema. Então, se der problema, ele tem lá as provisões, ou seja, ele não distribui lucros em cima de uma parte de um lucro que ele poderia ter. Por quê? Porque ele tem que guardar uma grana ali para, se der ruim, se der problema, se ele tiver que suportar perdas, o pessoal não pagar os empréstimos, ele vai ter aquele colchão ali de recursos, certo? E então, o Banco do Brasil está ampliando um pouco, ele está entrando um pouco mais nas operações de crédito, e essas operações de crédito, elas trarão risco. E aí, então, nós temos que ver que, primeiro, as taxas de juros estão bem altas, né? Não sei se subirão mais, mas enfim, elas já estão bem altas, o que gera uma rentabilidade maior, porém traz mais risco também para as instituições financeiras, inclusive porque no caso do Banco do Brasil ele está aumentando um pouco a sua carteira de crédito aí para tentar obter mais resultado. E por falar em resultado, nós vamos dar uma olhada aqui na projeção que o Banco do Brasil fez da expectativa de resultados que ele terá esse ano, certo? Então, veja bem, aqui, olha, o Banco do Brasil é teoricamente a instituição mais indicada para falar do seu próprio lucro, porque eles que sabem quanto que eles estão gerando. E, obviamente, eles estão sujeitos ao mercado, né? Então o mercado que vai olhar para isso aqui, os analistas vão olhar para isso aqui e vão dizer, não, isso aqui está furado e tudo mais. Mas vamos imaginar aqui o seguinte, eles fizeram essa projeção, certo? Então isso aqui é uma projeção, eu vou olhar só para o lucro líquido ajustado, tá? Então olha só, anteriormente a projeção de lucro para este ano ficava entre 23 bilhões de reais de lucro e 28 bilhões de reais de lucro. Então, o Banco do Brasil estava projetando que seu lucro ficaria entre 23 e 28 bilhões. E agora, né, o que aconteceu? No primeiro semestre de 2022, o Banco do Brasil deu 14,4 bilhões de lucro. Se ele deu 14,4, ele está olhando de volta para esses números e está dizendo o seguinte, olha, não, a gente vai revisar, né? A gente vai revisar essas projeções e elas vão sair. O que era 23, que era o mínimo, passa a ser 27 e o que era 28 passa a ser 30. Então o Banco do Brasil está esperando lucrar entre 27
e 30 bilhões de reais esse ano. E aí, qual seria o impacto disso nos rendimentos nos dividendos a serem pagos? Eu fiz aqui uma pequena simulação, tá? Isso aqui é só simulação. Como eu digo, primeiro, não é indicação de compra, não é indicação de venda. Isso aqui eu pego esses números que são públicos, né, que estão aí na internet e tal, e todo mundo pode acessar, e estou colocando isso aqui numa planilha para ver mais ou menos o que acontece, né? Então vamos lá. Vamos começar vendo quanto foi que o Banco do Brasil já pagou de proventos, certo? Aqui são proventos. E por que eu estou botando esse valor? Porque esses valores aqui são aqueles iniciais. Eu não estou nem tirando imposto, porque o Banco do Brasil, no seu acordo de pagar proventos, a parte de tributos que incide no acionista, ele desconsidera. Então vamos lá. Aqui, olha, isso aqui foi o que ele já pagou este ano relativo ao ano atual. Porque se a gente voltar aqui atrás, você vai dizer, poxa, Beto, mas tem uma diferença aqui. Você está dizendo que foi, olha aqui, ó, que foi, na realidade foram pagos 2,42 bilhões, aliás, 2,42 reais, e o dividendo que você está colocando aqui foi 1,91. Por que isso? Por que você está com menos aqui do que foi pago? Primeiro, por quê? Porque tem parte desses dividendos que foram pagos esse ano, que foram pagos em março, que são relativos ao ano anterior. Então, eles vieram do ano anterior, eles não são desse ano. Aqui eu estou tentando isolar o que é relativo a este ano, certo? Então, aqui, olha, ele pagou aqui, até agora, R$ 1,91 por ação este ano. Então, vamos dar uma olhada agora no seguinte. Qual seria a projeção de dividendos para esse ano do Banco do Brasil? Lembrando que não significa, primeiro, que ele vai pagar isso, obviamente. Segundo, que todo esse dinheiro vai entrar esse ano. Não. Por quê? Porque vai ter parte desses recursos que ele só vai pagar em março do ano que vem, que é quando ele apurar o resultado, como eu falei lá no início, do balanço do ano todo. Então, olha só. Você entrou aqui. Isso aqui, eu não gosto de termo em inglês, mas vou botar aqui, payout. Payout é o quê? É o percentual do lucro que o banco se comprometeu a transferir para os acionistas na forma de dividendos, tá? Na realidade, não só dividendos, mas de proventos. Então, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele se compromete a passar 40% do lucro. Qual é a expectativa mínima de lucro do Banco do Brasil? A expectativa mínima é de 27 bilhões de reais de lucro. Aí eu peguei aqui e dividi pelo número de ações, que são 2 bilhões e 850 milhões, 2 bilhões e 860 milhões de ações. Então, cada ação, aliás, isso aqui é o chamado lucro por ação, LPA, vou até grifar aqui, ó, lucro por ação, tá aqui, ó, 9,42. Então, esse lucro de 27 bilhões dividido pela quantidade de ações dá R$ 9,42 por ação. Mas calma lá que isso aqui não é o dividendo. O dividendo é o quê? É 40% disso aqui, tá? Então tá aqui, ó, dividendo. Dividendo aqui eu botei dividendo, mas deveria ser proventos, tá? Que são dividendos mais juros sobre capital próprio. Então aqui, no cenário menor do Banco do Brasil, isso aqui não sou eu que estou inventando, não tem nada de uma garantia, ele pagaria R$ 3,77 por ação de proventos. Então veja bem, se já foram pagos até agora R$1,90, quase R$1,91, quanto que ainda faltaria para pagar? R$1,85 até março do ano que vem, se isso aqui for realizado. Vamos para a segunda. O pessoal só gosta de olhar o lado bonito, quer dizer, o topo da história. Então vamos lá, vamos imaginar que o Banco do Brasil conseguisse ter 30 bilhões de reais de lucro. Qual seria o lucro por ação? R$
R$10,47 por ação. Isso aí, se eu pegar 40%, que é o payout aqui, eu teria o quê? R$4,19 de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio para receber ainda, o que representaria que o Banco do Brasil, após o pagamento desses dividendos e juros sobre capital próprio de aproximadamente 68 centavos líquido, que ele vai pagar agora no dia 31, lembrando que vai ser corrigido pela inflação, pela Selic desde a data da divulgação do balanço, que foi 30 de junho, até a data de pagamento, 31 de agosto, ou seja, o pessoal vai ganhar 2 meses de Selic aí, vai receber ainda R$ 2,27, ou seja, se ele bater isso daqui. Se ele extrapolar ou se ele for para baixo, o número é totalmente diferente. Lembrando que esse valor aqui, ele pode ser pago esse ano, mas provavelmente não será. Vai ser uma parte paga esse ano e a outra parte paga no ano que vem. Provavelmente, aqui tudo é no campo das probabilidades. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra, de venda, eu estou fazendo contas com os números que estão disponíveis, eu estou trazendo informação para que você possa começar a pensar em tomar sua decisão, certo? Porque não é só disso daqui que você vai poder, não é só com isso que você vai fundamentar a sua decisão, tá bom? A decisão de investir, ela depende de muito mais coisa. Por falar nisso, se você está começando agora no mercado de ações ou se você quer aprender um pouco mais, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, você vai encontrar um link para vídeos que eu falo de conceitos básicos de ação, tá? Então é importante que você faça para você não sair botando seu dinheiro sem entender o que você está fazendo, porque isso é realmente o caminho para o fracasso, é um caminho para a perda, principalmente porque você vai tender a comprar as ações quando elas estiverem caras e vendê-las quando elas estiverem baratas, porque você vai ter medo do que você está fazendo. E segundo, que muitas vezes não vale realmente a pena você comprar ações caras, você deve comprar as ações quando elas estiverem mais baratas, né? Porque para você ter um retorno com os dividendos que você está investindo, o melhor é comprar essas ações quando elas estão baratas. Lembrando, deixa o seu comentário aí. Lembra também, outro detalhe ainda, nós estamos num momento de juros muito altos e que os bancos estão tendo um resultado forte, porém é muito provável que haja um incremento de risco para o ano que vem, tá bom? Bom, então deixa seu comentário, bom dia, boa tarde, boa noite. Se não tem inscrição no canal, inscreve-se, marca o sininho de notificações e se gostou desse vídeo, curte, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!